A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título Libertos para Viver em Santidade, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Separados para Deus. E hoje a nossa podcast vai comentar sobre o tema da lição de número 5, Libertos para Viver em Santidade. Então, meus amados irmãos, dando prosseguimento ao que nós estamos estudando ao longo deste trimestre, estamos estudando sobre santidade, sobre estar separado, ser separado para Deus. Hoje nós vamos focar um pouco sobre a primeira epístola que Pedro escreve. É a epístola que nós vamos ter como base para fundamentar o que o autor está colocando, porque foi a epístola usada pelo autor para escrever o texto da lição bíblica a qual nós estamos estudando. Então, nesse contexto, vai fazer uma pequena análise dessa primeira carta que Pedro escreve, mostrando ali que Cristo é santo, que Deus é santo, e ele está chamando o povo, conclamando o povo ali à santidade, que é o tema do trimestre. Então, dentro desse contexto, também vai mostrar que o preço do resgate para a liberdade é somente eficaz enquanto nós vivermos em santidade. Por isso Deus chama todos para a santidade. Hebreus 12:14 fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. O autor vai começar falando no primeiro ponto o contexto da primeira carta de Pedro. Primeiro ele vai mostrar para quem Pedro estava escrevendo. E ele vai mostrar aqui que Pedro não estava escrevendo exclusivamente para judeus, mas principalmente para estrangeiros, ou seja, para pessoas gentis que não que tinham se convertido ao evangelho de Cristo. Então, a primeira carta de Pedro está escrevendo para pessoas estrangeiras, para as pessoas que não faziam parte da comunidade judaica, ou seja, nem dos judeus convertidos, ou seja, eram pessoas a parte daquele culto, daquela costume judaico, eram pessoas simples, pessoas humildes, ou seja, eram os estrangeiros. O autor da lição também vai mostrar as várias perseguições que essas pessoas sofriam, porque a primeira carta de Pedro, pode ter certeza que, por isso o autor vai falar que o sofrimento é o tema central dessa epístola de Pedro, é o sofrimento. E dentro dessa perspectiva do sofrimento, o autor vai mostrar que aqueles crentes ali, que em sua maioria eram estrangeiros, sofriam três tipos de perseguições. Eles eram perseguidos pelos romanos. Por que perseguido pelos romanos? Porque os romanos consideravam eles como pessoas desprezíveis, como pessoas supersticiosas. E dentro dessa perspectiva, dessa perseguição romana, os romanos atribuíam a eles como pervertedores da moral e da ordem romana, ou seja, estavam fora daquilo que era enquadrado pelos romanos, porque os romanos, nós sabemos que eles adoravam até o imperador. E aquele povo que estava ali, que era acusados de pervertedor da moral e da ordem romana, era justamente por isso, porque o povo que se convertia a Cristo, eles não cultuavam o imperador. Eles não participavam das festas de consagração, de culto a nenhum deus romano. Então eles sofriam essa perseguição pelos romanos. E como nós falamos que era um povo estrangeiro, que não fazia parte da comunidade dos judeus, eles também sofriam perseguição dos judeus. Dos judeus que nós estamos falando aqui é dos judeus não convertidos. Então, os judeus que eram apegados às tradições e aos costumes perseguiam também esses crentes aos quais Pedro escreveu. E os motivos eram simples, eram os mesmos que eles perseguiram Cristo, por motivos religiosos e motivos políticos.
E os judeus queriam manter muitas vezes uma relação amistosa com os romanos. O que é que eles faziam? Imputavam crimes para os cristãos e entregavam-os aos romanos. Então, os crentes eram perseguidos também pelos judeus e, por fim, era perseguido pela própria população. Por quê? Porque era motivo simples, meu irmão. Ou seja, motivos sociais. Como eu falei, a grande maioria dos destinatários dessa carta eram pessoas pobres, pessoas humildes, e devido a isto eles eram rechaçados pela comunidade, pela população local e também devido às suas práticas religiosas e políticas, ou seja, que agora eles tinham um único Deus. E era um Deus que não era representado por estátuas, por monumentos, era um Deus invisível. Então isso causava espanto da idólatra dentro de uma comunidade pagã, e devido a isto eles eram perseguidos. Primeiro porque eram pobres e segundo pelas suas convicções religiosas e políticas. Então eram os 3 tipos de perseguições que eles sofriam, dos romanos, judeus e da população local. O autor também vai falar nesse contexto da primeira carta que Pedro escreve, vai falar sobre o tema central da carta, que nós já até antecipamos, que é o sofrimento. Pedro está tratando do sofrimento, está escrevendo para um grupo de pessoas que está sofrendo perseguição. A perseguição está reinda e muitas pessoas certamente estavam tentando abandonar Cristo, ou seja, estava deixando a Cristo praticamente. Não é nem tentando, não é a palavra adequada aqui. Estava se desanimando com o evangelho de Cristo, estava desanimando porque a perseguição estava causando desânimo. Então Pedro escreve esta carta para os motivar, para os alegrar, mostrando, meus amados irmãos, que o sofrimento por causa da justiça é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã. E o motivo de alegria, a exemplo de Pedro e Jesus. Então Pedro está escrevendo para eles, afirmando, olha, o sofrimento que vocês estão passando por causa da justiça, esse é o projeto de Deus para vocês. Era o que Pedro realmente estava escrevendo para eles. Que eles tinham que permanecer firmes, permanecer constantes, para saber e entender que aquela era a vontade e o projeto de Deus para eles. E o interessante de se notar é que ser um povo alegre em meio a tantas adversidades, meu irmão, somente é possível a pessoas que experimentam uma vida de santidade e de grande intimidade com Deus. O crente que tem intimidade com Deus, ele vai passar pelo sofrimento, mas ele vai passar cantando. Porque ele não vai ficar questionando a Deus por quê, porque fez isso. Mas ele diz, tem uma causa, tem um propósito. Por isso a palavra de Deus nos fala. No Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Não está dizendo assim, quando você tiver angústia, quando você for passar pela angústia, se você passar, ele diz, na hora da angústia, ou seja, você está na angústia, está passando por um momento difícil, tribulação, perseguição, mas Deus está dizendo assim, socorro bem presente na hora da angústia. É o que Pedro estava falando para esses cristãos. Deus é o socorro de vocês neste momento que vocês estão passando, mas permaneçam firmes, separados, porque o Deus que vos chamou, ele é Deus santo e quer que o seu povo também seja santo. Tópico 2, o outro vai falar sobre a santificação recebida na justificação deve ser mantida. Uma santidade que traz esperança. Porque o texto da nossa leitura
bíblica está mostrando que Pedro vem falando sobre indicações das bênçãos da salvação, o louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia em conceder sua graça. Aí vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva, que liberta o cristão da antiga vida de escravidão do pecado. Então, neste ponto, o doutor está falando sobre essa santificação que nós recebemos na justificação deve ser mantida, ou seja, aquelas 3 santificações que até nós já comentamos em aulas passadas: a santificação instantânea, a santificação progressiva e a santificação final, ou seja, a redenção. E o autor da lição está nos trazendo dessa perspectiva para mostrar que eu devo manter-me santo, porque somente eu mantivendo-me santo é que eu vou alcançar a redenção eterna, que é a salvação eterna. Então, eu recebo a santificação instantânea porque eu recebi a Cristo. Estou inserido no corpo de Cristo e agora eu vou começar um processo de santificação progressiva, ou seja, a cada dia brilhar mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Depois de amanhã eu tenho que ser melhor do que amanhã e assim sucessivamente, ou seja, crescendo a estatura de varão perfeito até chegar o dia da redenção do corpo, que é quando vai acontecer a santificação final, que é a redenção do corpo. Hoje nós estamos em processo de santificação, sim. Por quê? Porque nós ainda temos a natureza humana e o Cristo a qual nós servimos, Cristo a quem nós servimos, que o Espírito Santo ele nos concedeu quando nos convertemos a Ele, nos ajuda a resistir ao pecado. Mas vai chegar o dia que o pecado não vai fazer mais parte da nossa natureza, porque a nossa redenção vai acontecer, que é a transformação desse corpo. Mortal vai se tornar imortal, corruptível vai se transformar em um corpo incorruptível, ou seja, um corpo ausente de pecado. Então, a santidade que traz esperança. Ser santo traz esperança. Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, cada dia mais santo. O autor também vai falar que Deus é santo. Deus é santo, e isso pode até causar desconforto na mente de algumas pessoas de entender porque Deus é santo. Mas nas Sagradas Escrituras nós percebemos sobre a revelação progressiva de Deus, que Ele nos mostra através da revelação dEle, porque Deus se deixou revelar. O homem não seria capaz de compreender nem entender a Deus, como não é ainda, porque nós conhecemos em parte, mas Deus, através da sua infinita misericórdia, Ele, através da sua revelação, Ele nos deixa descortinar e saber um pouco sobre Ele, através das suas revelações. E dentre essas suas revelações, nós entendemos que nós servimos a um Deus que é santo. Ele não se tornou santo. A natureza dele é santa. Ele não precisa cada dia mais ser santo, porque ele sempre é santo. Faz parte da natureza de Deus ser santo. E a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a vida e a obra de Jesus. Porque era o Deus encarnado andando aqui na terra, era o homem perfeito. O autor também vai falar sobre Deus é o único juiz e imparcial, aqui mostrando sobre o julgamento de Deus, não apenas num caráter escatológico, mas no caráter prático de vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque eu falo isso? Porque Deus, meu irmão, através da sua palavra, que esquadrinha o coração do homem e conhece as intenções do coração. Deus que conhece, como é um Deus que conhece as intenções do coração, Ele também dá juízo. Não só nesse caráter escatológico que vai acontecer no juízo final, para os ímpios, no tribunal de Cristo, para a igreja, mas para o pecador.
É a mensagem de juízo que Deus dá na vida de quem é crente e servo fiel a Ele. É na minha vida, é na tua vida que Deus nos usa para proclamar não só as bênçãos, mas também o juízo que virá sobre aquele que o rejeitar. E quem vai fazer o julgamento não sou eu. Quem vai fazer o julgamento não é você, mas Deus. Porque Ele é o único juiz justo e imparcial. Balanças fiéis são a do Senhor. Então, quando a palavra de Deus é apregoada, o pecador é confrontado com os seus maus caminhos, com as suas práticas pecaminosas. E ali, meu irmão, ele está sendo alertado sobre o juízo que virá sobre a sua vida. E o que cabe a ele? Responder afirmativamente ao chamado de Deus na sua vida. O terceiro e último tópico vai falar sobre a santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. A escravidão no tempo cristão, no tempo da igreja primitiva, era uma coisa constante, ainda no meio do povo. E a liberdade para se conseguir era um pouco complicada e difícil, porque aquela pessoa estava sob o jugo de outra. Ou seja, precisava de uma terceira pessoa que viesse resgatar aquele escravo. Uma pessoa que tivesse, vamos falar, condição, uma pessoa que gostasse daquela pessoa ali, poderia resgatá-lo. E esse resgate poderia ser para libertar aquele escravo, porque uma pessoa poderia querer libertar, ou para que tirasse aquele escravo da dependência daquela casa a qual ele servia, agora para ser seu escravo. Então essa ideia ela é uma constante no entendimento bíblico do primeiro século ali. Os cristãos entendiam muito bem isso. E Pedro vem para mostrar essa comparação, mostrando que nesta nova aliança a qual nós estamos, está mostrando que teve um que veio para resgatar todo aquele que cresce nele. E o resgate teve um preço. O preço que foi pago foi Cristo quem pagou, porque ele era o único capaz de pagar o resgate por toda a humanidade. E assim ele o fez. Pagou o preço e hoje nos libertou. E Pedro estava escrevendo para aqueles crentes, estava mostrando isso, que o preço foi pago, não por prata, nem por ouro, mas pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Era isso que Pedro estava escrevendo, o resgate foi pago. Não foi ouro nem prata não, como acontece aí que você vê as coisas acontecendo, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. O cristão é resgatado para ser livre, diferentemente do que muitos faziam naquela época, que compravam uma pessoa para ser sua escrava, para ficar sob seu jugo. Aqui Pedro está mostrando que nós somos comprados não para ficar sob o jugo de servidão, como escravos, ou seja, fazendo as coisas obrigado por obrigação, mas não. Quem é livre faz por vontade própria. Quem é livre tem direito de escolha. Quem é livre, ele pode seguir o caminho para a direita ou o caminho para a esquerda. Ele pode decidir em fazer ou não fazer. Isso é ser livre. Pedro está nos dizendo que Cristo nos comprou, nos resgatou para sermos livres. E essa liberdade que foi dada por Cristo para todo crente salvo nele é o que nos faz, meu irmão, entender que Deus é muito bom para conosco, porque ele pagou um alto preço e nos libertou das garras do pecado, porque o pecado nos traria condenação eterna, mas ele nos libertou para nos dar vida e vida em abundância. E o autor encerra falando sobre a libertação plena se dará somente com a glorificação. É aquilo que nós falamos sobre a santificação final, que é a redenção, que é a glorificação. Olha só, são termos cognatos para falar da mesma coisa, ou seja, palavras diferentes para falar do mesmo acontecimento, que é a redenção do nosso corpo, é a libertação total, porque nós estaremos isentos.
A nossa natureza não vai ser uma natureza mais pecaminosa, porque o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, seremos santos, verdadeiramente santos, ausentes de pecados. É a santificação final. Hoje estamos em processo de santificação, mas somos santos, embora pecamos, sim, pecamos, porque temos a natureza caída ainda na nossa vida. Mas a glorificação, a redenção que irá vir sobre todos aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos, forem transformados, vai ser uma transformação gloriosa. Estaremos libertos para sempre de pecar, e do pecado vai ser uma ausência total. Não estaremos mais sujeitos a pecar, não estaremos mais sujeitos à tentação como nós estamos hoje, porque estaremos libertos definitivamente. E isso só vai acontecer com a redenção do nosso corpo, que é a glorificação do nosso corpo, é a santificação final. É o dia perfeito. É o dia perfeito. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast. Seu canal é EBD Fácil Motivador, e hoje comentamos a lição 5. Libertos para viver em santidade.